Olá, querida turma do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo e estamos prontos para mais uma aula de história. Espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês, brincado bastante, ficado bastante em casa, se protegendo, obedecendo seus pais e, claro, dando aquela revisada no conteúdo. Devo dizer para vocês que estou bastante satisfeito com o desempenho de vocês na primeira avaliação e também com bastante saudade das nossas aulas. Gosto muito da participação de vocês. A turma tem bastante disposição para responder perguntas, para questionar, e a gente tem construído muito bem os conceitos. Isso se mostrou como resultado positivo na avaliação de vocês. Então, para seguirmos com este desempenho, trago para vocês um novo conteúdo da segunda avaliação. A nossa segunda avaliação já tem a Revolução Industrial como primeiro conteúdo e agora a Revolução Francesa. Esse assunto está no livro de vocês, na forma do capítulo 4, e pode ser encontrado na página 50. Eu vou pedir que vocês acompanhem essa aula, abrindo o livro de vocês na página 50, e a gente vai ver o que nós vamos estudar. Sempre no início de um novo conteúdo, eu sempre trago para vocês as 3 perguntinhas sobre a Revolução Francesa. Onde essa revolução aconteceu? O nome já diz, na França, e esse país, França, localiza-se no continente europeu. Muito bem, como estamos estudando o homem no espaço e no tempo, nós também precisamos saber quando este evento aconteceu. Quando foi? Marcadamente, a Revolução Francesa, ela vem logo depois do surgimento do Iluminismo, das revoluções burguesas que aconteceram na Inglaterra. Então, o período dela é justamente no século XVIII, mais precisamente o ano de 1789, que é o ano em que houve um grande evento, um acontecimento importante que marcou esse episódio na história da França como Revolução Francesa. Qual foi o contexto da Revolução? Era a crise do absolutismo. O que era o absolutismo? Vamos relembrar. O absolutismo é aquela forma de governo em que somente um rei, um soberano, um absoluto, detém todo o poder nas mãos. Isso, ao longo do tempo, vai gerando muitas insatisfações, principalmente de uma classe social que estava em ascensão na Europa, que se chamava burguesia, que eram aqueles indivíduos, aquelas pessoas que detinham poder econômico, dinheiro, mas não tinham poder político, não tinham participação nas decisões, nos rumos que a sua nação, o seu país, ia tomar. Então, desejosos de ter mais participação na política, essa burguesia, né, os burgueses, vão estar em ascensão, eles vão estar cada vez mais aparecendo na sociedade com seu dinheiro, com suas práticas, financiando as artes, financiando as pesquisas do iluminismo. E eles cada vez mais vão querer participar, mas tomar o poder do rei. Somado a isso, tem a insatisfação geral da maioria da população que é pobre, que não é burguesa e que não é da nobreza, nem da igreja. Então, essa maioria da população pobre, ela também vai estar muito insatisfeita com esse regime da França, que é o absolutismo. A isso nós vamos chamar de antigo regime. Logo mais nós vamos ver com mais detalhes como é esse antigo regime. Na página 51 do livro de vocês, nós temos o tópico Uma Revolução Burguesa. Trago aqui uma arte que pode ajudar a pensar por que essa é uma revolução burguesa. A Revolução Francesa, que é este círculo que está no meio desta arte, ela é como se fosse o resultado dos conteúdos que nós já estudamos nesse ano. As revoluções burguesas, acontecidas na Inglaterra, como a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que foram revoluções lideradas pela burguesia contra a rainha da Inglaterra, a rainha inglesa, Elizabeth, e os reis que vieram depois dela, e uma junção desses ideais que o iluminismo trazia. Vocês lembram que nós estudamos vários teóricos do iluminismo. Vários deles falavam sobre como organizar um país, como organizar uma nação. Lembrem-se dos 3 poderes, lembrem-se do governante, do Thomas Hobbes com
com a sua teoria sobre governo, sobre a necessidade do povo ter um governo, um governante. Lembre-se do Rousseau, com a teoria do bom selvagem, de que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Lembrem-se de todas essas teorias e, se preciso, revisem um pouco no livro de vocês, e vocês vão ver que ali no Iluminismo está recheado de ideais de como deve ser um país, como um governante deve se comportar. Lembre-se, então, que o Iluminismo traz ideias sobre como um Estado deve ser organizado. E a Inglaterra nos fornece a experiência de como foram feitas revoluções burguesas, como os burgueses tomaram poder. A Revolução Francesa é um pouco da junção dessas duas ideias, desses dois acontecimentos, só que na França. Então, a Revolução Francesa, ela é um episódio na nossa história do Ocidente, na história do mundo, que marca o fim da Idade Moderna. A Idade Moderna é marcada pelas grandes navegações, pela formação dos primeiros países, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, pelo início do Iluminismo, pelo advento do Renascentismo antes do Iluminismo. O Iluminismo vem depois, que é justamente um desdobramento do Renascentismo. Todos esses acontecimentos que nós estudamos no ano passado, eles são caracterizados pela modernidade. Até a Revolução Industrial ainda é um episódio da modernidade. Com a Revolução Francesa, a modernidade encerra-se. Mas vem cá, será que as pessoas que viviam nessa época, do século XV até o século XVIII, se achavam modernas? Talvez sim, mas a gente sabe que essa nomenclatura foram os historiadores que deram para melhor entender os períodos históricos, ok? Então, com o fim da modernidade, inicia-se a nossa era atual, que é a contemporaneidade. Algo que é contemporâneo significa que é algo que está acontecendo no mesmo tempo. Contemporâneo quer dizer no mesmo tempo que o nosso. Então, a contemporaneidade começou lá no século XVIII e se estende até os dias de hoje. Então, a partir da Revolução Burguesa, tudo que estudarmos vai ser contemporâneo. Vai ser um tempo que os historiadores dividiram como o nosso tempo, o tempo atual. Ok? Vamos lá. Ainda na página 51, o livro de vocês traz um pouco sobre caracterização da França desse rei absoluto que foi o último rei antes da Revolução. O nome dele era Luís XV. Tem também uma imagem que eu trago aqui no slide e outra que está aqui no lado direito do livro de vocês. A caracterização do rei é muito interessante. Vocês veem que ele está vestindo roupas muito pomposas, está vestindo muitos adornos, peruca, está usando um cetro, está representado em um trono, em um palácio com muito luxo. Essa era a França do rei Luís XV. Uma França que gastava muito com o luxo da nobreza, mantinha uma sociedade de corte, que nós vimos na aula passada. Desculpe, nós vimos no ano passado uma sociedade de corte, uma sociedade que era baseada por altos gastos, de uma nobreza que vivia em palácios muito caros, que luxava muito, consumia alimentos de alta qualidade, roupas de alta qualidade, gastava muito e sobrava muito pouco para os pobres, porque quem tinha que manter o luxo da nobreza era o país como um todo. Assim como hoje, no Brasil, os nossos impostos servem para manter as despesas de trabalho dos nossos representantes. Está muito em debate esse fato aqui no Brasil. Será que os governantes estão usando bem o dinheiro que nós estamos aplicando por forma de impostos? Será que eles não estão luxando muito? Será que eles estão cumprindo com o valor que eles recebem? Esse é um debate muito atual na nossa sociedade. Isso aconteceu na França do século XVIII. Então, essa França gastava muito com guerras que às vezes nem eram vitoriosas, como nós vimos no ano passado, a Guerra de 100 Anos, e com o luxo de uma nobreza que nem sempre justificava esse luxo. Não precisava ter tanto luxo assim para governar um país como a França, porque a França vivia em um atraso tecnológico, tinha pouquíssimo avanço em termos de indústria, por exemplo. A França não viveu uma revolução industrial no século XVIII, como a Inglaterra viveu, então ela ainda tinha um atraso muito grande na produção de alimentos, ainda aplicava técnicas ligadas ao período medieval, como o arado a boi, como a semeadura de 3 campos, técnicas que foram conhecidas no período medieval, 300, 400 anos antes da Revolução, e que ainda vigoravam na França.
Então, a França sofria com uma carência de alimentos. Era muito difícil produzir alimentos para os franceses, porque a população crescia muito e a produção de alimento não acompanhava. Isso gerava que o clero e a nobreza não pagavam os impostos para se manter. Quem tinha que manter a igreja e a nobreza era esse povo que tinha poucos alimentos, vivia num atraso tecnológico. Então, essa fome, essa miséria da população mais pobre foi muito determinante para que, na França, na época que o Luís XVI estava governando, a população se revoltasse contra ele. Achou que ele era um mau governante absoluto. Vamos passar para a página 52, onde nós temos a organização social na França pré-revolucionária. Aqui eu trago uma pirâmide que mostra como a França se organizava antes da Revolução. Ela estava dividida em 3 estados. Esses estados é o que a gente pode chamar de classes sociais, mas não era essa a denominação da época. Vocês lembram no feudalismo que tínhamos os estamentos, o clero, a nobreza e os servos, não é? E a França, antes da Revolução, não era muito diferente daquilo que a gente via no feudalismo. O primeiro estado era a igreja, o segundo estado era a nobreza, e embaixo da pirâmide, sustentando esses 2 estados, estava a maioria da população. E aí somam-se os burgueses, os pobres, os miseráveis, os antigos servos que ainda não tinham posses, enfim, uma massa da população pobre e um pouquinho da população burguesa, que era rica, mas que não tinha direitos, estava sustentando a nobreza e o clero, que era quem de fato comandava. Existiam então existia uma insatisfação desse terceiro estado que tinha que sustentar esses outros 2 estados, e esses 2 estados não pagavam impostos, não é? E somente esse primeiro e esse segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, era quem tinha direitos de participar nos rumos que a França ia tomar. Eles que gerenciavam o orçamento dos impostos, eles que comandavam o país. E o terceiro estado só tinha que pagar a conta. Então, diante de toda essa insatisfação, em 1787, o rei Luís XVI criou umas assembleias provinciais, que está na página 53 de vocês. Então, vocês vão grifar o segundo parágrafo da página 53, onde fala que, em 1787, o rei Luís XVI tentou criar uma assembleia provincial. O que era isso? Uma assembleia, reunião de pessoas. E das províncias, ou seja, de cada localidade da França, e esses locais iam eleger um representante para discutir sobre o futuro da França. Só que essa assembleia ela estava organizada de uma maneira desigual. Era apenas um voto para cada estado. Então, por mais que o terceiro estado tivesse a maioria da população, elegesse mais representantes, todos aqueles representantes só iam ter direito a um voto. E a nobreza e o clero, que estavam sempre juntas, mantendo seus privilégios, tinham cada uma um voto. Então, essa conta nunca ia dar certo para o terceiro estado. A nobreza e o clero sempre iam se juntar para conseguir barrar as reivindicações do terceiro estado. Então, essa Assembleia Provincial, gente, não deu muito certo, tá bom? O que isso ocasionou? Mais revolta do terceiro estado. Então, grifem o segundo e o terceiro parágrafo da página 53 de vocês, tá bom? Vão grifando aquelas coisas que vocês vão achando interessante. Se precisar, pausem a aula para dar uma lida no material, pois muito do que eu estou falando aqui é um resumo do que está escrito no material de vocês, tá bom? Vamos passar aí para o finalzinho da página 53, que tem a seção Interpretando Documentos. Vamos dar uma lida. Aqui é um trechinho de um livro publicado em 2004 que trata um pouco sobre o povo de Paris e como esse povo estava retratado, como esse povo era nas ruas. Então, esse texto traz aqui que a miséria de Paris no século XVIII é qualquer coisa de terrível, ou seja, nossa, é uma visão horrorosa. Ela está na paisagem cotidiana, onde convivem num contraste caro aos observadores.
os pobres fadados a uma economia da precariedade e os integrados que não encontram seu lugar, um trabalho, uma moradia. Ou seja, na França tinha os pobres convivendo nas ruas e as pessoas que não tinham nem condições de trabalhar, ou seja, os moradores de rua, os miseráveis de fato, não é? Então, essa era a paisagem da capital da França, Paris, no século XVIII. E a vida cotidiana era feita de confrontação, ou seja, conflitos eram muito constantes. A turba de pobres e dos miseráveis é tamanha em todos os bairros da cidade que de carruagem a pé, numa loja, não se consegue fazer nada devido ao número e à importunidade dos mendigos, ou seja, uma cidade cheia de mendigos. E esse quadrinho traz aí para você a tradução do que é turba. Turba é uma multidão em desordem, uma multidão desordenada. Imagina então uma grande cidade onde as pessoas estão brigando entre si, estão lutando por um pedaço de pão até. Essa era a realidade da França no século XVIII. É lastimável ouvir o relato das suas misérias, e se derdes algo a um, logo toda a chusma deles cairá sobre vós. Ou seja, não era nem possível dar uma esmola para um mendigo que todos os outros iam cair em cima da pessoa que estava recebendo a esmola e daí ocasionar uma briga. Vejam que esse relato é um pouco exagerado, não é mesmo? A gente não tem condições de entender realmente como era, mas esse relato nos dá uma ideia. Por isso, a atividade que vocês vão me entregar agora, assim que assistirem essa aula, durante a semana, e eu vou corrigindo, passando o visto e pontuando, é a resposta da pergunta 1. Qual é o assunto do texto? Vocês vão escrever com as suas palavras qual é o assunto desse texto. E na pergunta número 2, vocês vão responder que, de acordo com o texto, em que locais é possível observar essa desigualdade social, ou seja, esse contraste entre ricos e entre pobres e miseráveis na Paris do século XVIII. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar lá no Clipe Escola e fiquem à vontade para resolver essa questão e me enviar, tá bom? Enquanto isso, nosso vídeo vai seguindo e nós vamos para a página 54, tratar dos Estados Gerais. Esses Estados Gerais eram uma tentativa do rei de solucionar a crise que estava acontecendo, porque ele tinha chamado aquela assembleia não tinha dado muito certo, então ele decidiu chamar uma Assembleia Geral, que era uma assembleia que não era convocada desde o século XVII. Ora, por quê? Porque o rei era absoluto. O rei estava governando com todo o poder nas mãos. Ele não ia chamar o povo para ajudar a decidir nada. E como ele via que isso já não estava dando muito certo, já estava indo para quase 200 anos de absolutismo, ele decidiu convocar essa assembleia. Só que essa assembleia, como eu lhes falei, era representada, cada estado tinha seu voto. Então, o clero tinha o direito a um voto, a nobreza tinha o direito a um voto, e o terceiro estado, que eram os burgueses e os pobres, tinham direito a um voto. Dentro ali do terceiro estado, a gente vai ver que vai ter um pouquinho de dificuldade ali de se entender, porque a gente sabe que os interesses dos ricos não são os mesmos dos pobres. Os ricos querem cada vez mais participação na economia e na política, e os pobres apenas querem participação em empregos, em também política, em também na economia. Mas a gente sabe que o acesso à educação, à economia é diferente, existe desigualdade no capitalismo, não é mesmo? Então, esse terceiro estado ele não vai ser homogêneo, vai existir divergências dentro dele mesmo. Essa foi a Assembleia dos Estados Gerais que foi convocada em 1789, um ano antes da Assembleia, da Revolução Francesa propriamente dita. Então, essa assembleia ela foi marcada pelo rompimento do terceiro estado, porque ele não concordava em ter somente um voto. Já que ele era a maioria da população, o terceiro estado representava a maioria, por que a maioria só ia ter direito a um voto? E esse um voto sempre perdia para os outros dois votos do clero e da nobreza. Então, eles vão romper com essa Assembleia dos Estados Gerais e vão começar a radicalizar o seu movimento. Não é? Como eu falei, o terceiro estado era composto de ricos e compostos de pobres. Então vocês vão grifar aí na página 54 o motivo que é o terceiro parágrafo. Insatisfeitos com essa situação, o terceiro estado ainda tentou defender uma participação igualitária, na qual os votos fossem por cabeça e não por estado.
Vocês grifem todo esse parágrafo até o assim deu-se o primeiro passo para a ruptura definitiva com o regime absolutismo. Romper com a Assembleia dos Estados Gerais era romper com o rei. Então, eles queriam a formação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma Assembleia que mudasse radicalmente o governo. Só que, para isso, eles tinham que ganhar na votação. Como eles nunca iam ganhar, porque a nobreza e o clero não queriam perder os seus privilégios, estavam muito bem obrigados, né, nesse contexto, pois eram sustentados e não precisavam trabalhar. Então, o terceiro estado vai ter que radicalizar. A Assembleia Constituinte, esse tópico aqui na página 54 de vocês, traz o movimento mais radical. Aqui em cima tem duas imagens. Essa pessoa representava uma pessoa que ficou conhecida como o sans-culotte. Os sans-culottes eram chamados assim, as pessoas que não tinham posses, que eram as pessoas que não eram da nobreza. Por que esse nome sans-culotte? Em francês, sans-culotte significa sem culotte. Ué, o que é um culotte? O culotte geralmente é aquela parte que fica abaixo da cintura, nos quadris do nosso corpo, e era uma parte que as nobreza francesa usavam, umas calças que evidenciavam essa parte do corpo. Então ela dava um certo destaque para essa parte do culotte. E esse culotte, gente, ele era uma região de acúmulo de gordura. Ora, quem pode acumular gordura na França do século XVIII é quem tem muito dinheiro para comer, quem come muito bem. Os pobres, os miseráveis, eles não têm dinheiro para comer. Então eles vão ser magros e a nobreza vai ser marcada pela gordura, pela saúde. Né? Nessa época, século XVIII, gordura, acúmulo de gordura no corpo era um indício da pessoa ser saudável, não é? Então, esses sans-culottes são as pessoas que não tinham posses, não eram ricas, abastadas. Logo, eles vão ser a ala radical dentro do terceiro estado. Eles vão querer mais participação. Os sans-culottes, a explicação deles está aqui no primeiro parágrafo do tópico Assembleia Constituinte. Grifem todo esse parágrafo, tá bom? Então, gente, a segunda imagem traz o episódio que vai marcar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é marcada pelo dia 14 de julho de 1789, com o episódio da tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, que era a prisão em que os nobres prendiam os miseráveis, os pobres, os mendigos, os criminosos. Então, destruir a Bastilha era destruir um símbolo. Tomar essa Bastilha era tomar o símbolo do antigo regime, esse em que o clero e a nobreza dominavam os burgueses e os mais pobres. Então, vão se radicalizar os burgueses e os sans-culottes para que eles tomem a Bastilha, vão invadir a prisão da Bastilha, libertar os presos que estavam lá dentro e vão começar a tomar as ruas, a fazer revoluções realmente violentas, revoluções realmente com participação popular, revoluções que vão pedir pela mudança da situação atual do século XVIII na França, tá bom? E na página 55, esse parágrafo ele traz como que as revoluções foram tomando as cidades e os campos. No início, os nobres pensavam que isso não era muito sério, mas tornou-se algo muito sério, muito perigoso, e eles tiveram que ceder às reivindicações dessa população, que era a maioria. Então, o rei teve que convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que era onde os três estados iam se reunir para modificar a forma de governo. Então, a Assembleia Nacional Constituinte ela vai marcar o fim do absolutismo, ok? Antes disso, vocês têm aqui a parte interpretando documentos na página 55. Vocês também vão ter que resolver. Assistam novamente essa aula sobre a queda da Bastilha e respondam a questão 1 e 2 no caderno de vocês e vão mandar a foto através do aplicativo Clipe Escola. Na página 56 tem aqui a Assembleia Nacional Constituinte, que durou 3 anos, e essa Assembleia ela marca o término do absolutismo. Quando é feito uma nova Constituição, que é o objeto dessa Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro Estado vai pedir o fim do absolutismo. Ora, se o rei é o responsável por
promulgar uma Constituição. O que é uma Constituição? Lembre-se da Magna Carta, lá da Inglaterra. É o documento mais importante de uma nação, de um país. É aquele documento que organiza o país. São as leis que regem o país. Hoje, no Brasil, nós temos a Constituição Republicana Brasileira de 1988, Constituição Federal. Ela é o documento que regulamenta o país, diz como o país vai funcionar, quem vão ser os governantes, quais são os impostos a pagar, quais são os direitos e deveres de um cidadão, direitos e deveres de um governante. Tudo isso o povo na França no século XVIII estava reivindicando. Fez esse documento que se chamou a a nova Constituição, e ela pedia o fim do absolutismo. É óbvio que o rei não vai querer assinar, não é mesmo? Porque o rei assinando essa nova Constituição, ele vai estar assinando o fim do regime dele, não é? E junto com isso, a Assembleia aboliu os direitos feudais e fez a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa é a parte mais importante desse nosso assunto hoje, tá bom, turma? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela tem três pilares, que são a fraternidade, a igualdade e a liberdade. A fraternidade, todos os homens são iguais perante a lei e devem ser solidários uns aos outros. A igualdade, todos os homens são iguais perante a lei. Não pode haver juízo. O rico não pode ser governado, não pode ter privilégios sobre o pobre perante a lei. E a liberdade é que todos os homens são livres na sua vontade, são senhores do seu destino, não devem ser mais servos de um senhor feudal, não devem ser mais escravos. Isso, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é a primeira declaração de direitos humanos. Hoje discute-se muito sobre direitos humanos, direito à vida, direito a um julgamento justo e com paridade, ou seja, sem imparcialidade, sem parcialidade, desculpe, com imparcialidade, ou seja, ninguém pode ter privilégios ou sobre outra pessoa, não é? Então todo mundo tem direitos iguais. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão marca os direitos iguais. Isso é uma importante aquisição da Assembleia Nacional Constituinte Francesa. E o rei, como já lhes falei, não quis assinar essa declaração, essa nova Constituição. Então, o povo se organizou, inclusive com participação das mulheres, como vocês podem ver nessa imagem, que é a mesma que está aqui no livro de vocês. As mulheres também participaram na tomada do Palácio de Versalhes, que era onde o rei morava. Então o povo invadiu o palácio e obrigou o rei a assinar essa nova Constituição e essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então esse foi o episódio da Assembleia Nacional Constituinte. Aqui marca o fim do absolutismo. Na próxima aula nós vamos estudar as outras assembleias, as outras fases da Revolução. Ela não terminou em 1789, ela apenas começou. A partir daí o povo vai continuar se organizando, pois vai tirar o rei do poder e vai ter que se organizar, se estruturar para como eles vão governar esse país que é a França do século XVIII. Então nas próximas aulas a gente vai ver a evolução, as reformas que a Revolução vai trazendo até o seu fim, não é? Então, para essa aula de hoje, nós vamos ficando aqui na página 56, na primeira parte, e a gente vai resumir o que a gente aprendeu. A Revolução Francesa foi o resultado da revolta da maioria dos franceses com o antigo regime. O antigo regime era o clero no topo, a nobreza no meio e o terceiro estado, que era a maioria da população, sustentando todo mundo. A burguesia, estava no terceiro estado, queria mais participação política e os mais pobres pediam o fim da miséria e da fome, pediam para pagar menos impostos e ter mais direitos, mais privilégios numa sociedade que não era igual, não era igualitária. Então isso levou a um radicalismo. Os movimentos mais radicais foram liderados pelas camadas mais pobres pertencentes ao terceiro estado. A burguesia também era do terceiro estado, mas tinha medo do que todo esse radicalismo podia trazer. É muito parecido com o que a gente vê hoje nas revoluções da atualidade. Temos o povo todo reclamando por seus direitos, mas algumas pessoas decidem ir às ruas, às vezes a grande maioria, e algumas pessoas dessa maioria começam a quebrar prédios, começam a radicalizar mais os movimentos, a tomar atitudes mais violentas. Não é todo mundo, é uma porção. E essa porção foi liderada na França do século XVIII pelas camadas mais pobres, as pessoas que mais estavam em vulnerabilidade, que estavam mais
sofridas com esse antigo regime. E essa revolução que nós estamos estudando, ela marca o fim do absolutismo e o início da contemporaneidade. E um grande marco dessa contemporaneidade é justamente a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então marquem aqui na página 56 esse segundo parágrafo, que é um grande legado da Revolução Francesa para a nossa sociedade ocidental, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ok? Nós vamos ficando por aqui, querido oitavo ano. Eu estou com saudades de vocês, espero que vocês também estejam com saudades das nossas aulas. Vamos ficando por aqui com essa aula hoje e logo mais aguardem para a próxima aula na próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus. Até logo.